Que a paz do nosso Mestre nos envolva, que possamos tirarmos o melhor proveito para que esse aprendizado que eu busquei preparar possa nos tocar, nos sensibilizar e assim melhor podermos adaptá-los às nossas necessidades. Tá bom? A doutrina espírita, que todos nós reconhecemos como sendo o Consolador que Jesus prometera, realmente, quanto mais nós vamos nos aprofundando no entendimento dessa filosofia, nós vamos encontrando, assim, as informações que mais necessitamos para que sejamos consolados perante as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas dores e até mesmo os nossos sofrimentos. E na preparação desse tema da noite, eu comecei a pensar naquilo que gostaria de levar para vocês e eu me lembrei de uma oportunidade que tive, que eu vou usá-la para melhor poder fazer com que possamos tirar esse proveito nessa noite. Aqueles que já conhecem, que eu vou estar falando, é algo pessoal, ótimo. Aqueles que não conhecem, será novidade. E aqueles que já conhecem, vale a pena ver de novo. Por que eu falo isso? Porque quando eu estava pensando no tema, eu fiz essa viagem no tempo e comecei a avaliar a todos aqueles que me ajudaram, que me auxiliaram com suas informações, com seus conhecimentos. E sem sombra de dúvida, essa primeira escola, essa primeira base, a gente conquista na nossa família, que todos nós temos e que cada um também poderá fazer essa avaliação. E ao fazê-la, eu lembrei-me de quando citei essa necessidade que nós temos de tentar descobrir quem no nosso meio íntimo retrata a figura da ovelha negra. E eu comecei a pensar nessa minha base familiar. E meu pai, por exemplo, o nome dele é Salvador. Minha mãe, Angélica. Eu só tenho uma irmã mais velha, chama-se Celeste. E eu, Roberto. Acho que não ficou difícil de nós detectarmos quem é a ovelha negra da família. E aí eu fui avaliando quantos problemas eu trouxe na época para minha mãe, que muito bem soube conduzir essa minha necessidade, né? E as lembranças vieram. E sou muito grata aos meus pais, à minha mãe principalmente, que era que convivia comigo praticamente o dia todo, né? Tentando me educar. Mas eu confesso que o papel de ovelha negra na família é árduo, porque você tem os prós e os contras, né? E quantas vezes a minha mãe teve que usar de certas expressões que eu busquei pesquisar também, eu encontrei-as como figura de linguagem. E essas figuras de linguagem têm o nome de hipérbole. Por quê? Muitas das vezes minha mãe falava para mim, eu já te falei 1 milhão de vezes que é para você não fazer isso. Essa daí foi uma das situações. Em outras situações, ela me falava, há séculos que você vem fazendo as mesmas coisas. Acho que ela enxergava o meu passado até. Já gastei rios de dinheiro com sua educação e você nada de estudar. E ainda ela falava que está sempre morrendo de sono na hora que eu te chamo para você estudar. Então nós percebemos que esse exagero nas frases, 1 milhão de vezes, está morrendo de sono, os rios de dinheiros, né? Então todo esse exagero nós conhecemos como uma figura de linguagem. E isso faz com que, assim,
eu noto que hoje minha mãe era uma pessoa culta, porque ela já usava disso que muitas vezes a gente fala por hábitos de ouvirmos falar, mas ela usava isso daí com uma certa insistência, até, e tantas outras, né? Mas eu me recordo que, além dessa habilidade que minha mãe tinha uma outra muito particular. Ela adorava cozinhar, ela adorava fazer costura na máquina, nas mãos, tricô, crochê. Ela era muito hábil com tudo isso. E essa habilidade dela fez com que ela adquirisse um potencial nos seus dedos. E aqui na pontinha do metacarpo, esse ossinho que tem aqui, ela tinha uma facilidade tremenda de juntar com a ponta do polegar, e ela fazia questão de sempre colocar uma coisinha aqui no meio, macia, que era a ponta da minha orelha. E ela apertava com vontade, porque tinha feito arte. Só que ela não se contentava só de apertar. Acho que ela estava treinando para que eu aprendesse a levitar. Ela fazia com que eu ficasse a pontinha dos pés, e eu confesso que muitas das vezes até saí do chão. Merecidamente. Então, quer dizer, o que faltava era disciplina. E essa minha mãezinha querida, ela estava lá sendo convidada para me colocar no caminho certo, para que eu evitasse os equívocos da vida e me tornasse um cidadão de bem. Pois bem, aí nós vamos buscar, na nossa fala de hoje, traçar esse paralelo, buscar encontrar, dentro da parte filosófica da doutrina, do aspecto filosófico, junto com o aspecto religioso, as informações para melhor nós nos avaliarmos perante certas situações que a vida nos convida. E eu tirei aqui alguns ensinamentos em que eu confesso que também me levou a profundas reflexões, porque dentro da minha infância espiritual, somada à minha infância, eu sabia que eu estava fazendo a coisa errada, e eu, às vezes, até com raiva, ficava rangendo os dentes, com uma certa revolta. E a gente lá naquela situação não tinha para quem pedir socorro. A vizinha, pelo contrário, ficava do lado, vendo e assistindo essas surras que eu levava, esses puxões de orelha e tal. E isso fazia com que ela simplesmente me dava aquela palavra de alívio. Bem feito, você merece. E você não tinha um 90 para ligar, você não tinha um conselho tutelar, que nem tem hoje, você não tinha também o código da criança e do aborrecente, tá certo? Isso daí não existia naquela época, mas funcionou muito, pelo menos para mim. E eu acredito que quem foi dessa época sabe que isso daí também foi de grande valia. Me considerava, com certeza, o pior entre os frascos e comprimidos da terra. Eu achava que eu não merecia aquilo. Mas o que faz com que a gente aprenda? É o tempo. O que faz com que a gente sinta essa necessidade de ser repreendido? É o tempo. E hoje, na melhor idade da minha vida, eu posso fazer com certeza essa avaliação. E é o que eu gostaria de passar para vocês sobre o tema que nos fora sugerido através da nossa direção, do Márcio, falar sobre a indulgência. Mas, quando nós vamos nos reportar ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a indulgência, o Espírito José, primeiramente, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como título Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Só que
Esse capítulo é um pouco complexo de ser entendido, a meu ver, porque existe algumas informações que parece que entram em choque, mas na realidade não entram. E aqui nós vamos ter os itens, né? Perdoai para que vos perdoem. Reconcilie-se com seus adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. Aquela parábola que todos nós conhecemos do argueiro e a trave do olho. Né? Isso aí a gente tem até desculpa. A gente vê o cisco no outro porque a gente está com a trave e só consegue pegar a beiradinha, mas também pode ser que o outro tenha uma trave, a gente não conseguiu detectar. Mas o que faz com que a gente aprenda a avaliar melhor tudo isso é o nosso aprimoramento moral. Por quê? Assim como eu era repreendido como criança, será que dentro do nosso entendimento hoje com a doutrina espírita, nós também não teremos que fazer certas observações? Será que a gente tem que realmente ficar calado? E aí, vai continuando, não julgueis para não seres julgados. Será que a gente realmente não deve julgar o próximo? Minha mãe não estava me julgando naquela oportunidade? Eu aprendi com as corrigendas, aprendi. E confesso que sinto até saudades, às vezes, porque a ovelha negra simplesmente virou uma ovelha corintiana, está preta e branca, não está branquinha ainda de tudo. Um cordeirinho, digamos assim. Mas aí, nós chegamos nesse capítulo, no capítulo 10, e adentramos na parte que tem as instruções dos Espíritos. E quando eu vejo instruções dos Espíritos, é o momento de nós recebermos os melhores conselhos da espiritualidade. Porque eles buscam nos passar o caminho mais curto. E tem vários Espíritos que se manifestaram e começa com perdão das ofensas. Aí tem no item 16, falando sobre a indulgência. Mas, na realidade, não é esse o nosso tema. Por quê? O Márcio sugeriu que eu falasse sobre 3 perguntas contidas nos itens 19, 20 e 21, respondidas por São Luís. E essas 3 perguntas foram intituladas por Allan Kardec com o título: é permitido repreender os outros? E aí? A gente já entra, não julgueis para não serem julgados, repreender, e a gente começa a fazer uma certa confusãozinha. Mas nós vamos ter que vir pedir apoio para o Livro dos Espíritos. E exatamente no capítulo 11, que fala da lei de justiça, amor e caridade, o livro 3º do Livro dos Espíritos, no item 3 desse capítulo, é intitulado Caridade e Amor ao Próximo. E aí eu vou ter que ler para que a gente possa se aprofundar nesse estudo. A pergunta é a seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Essa pergunta é meio familiar de nós espíritas, né? E a resposta é simples e objetiva: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Muito bem. Aí vamos lá pesquisando e vamos encontrar o significado sobre benevolência, bondade. Então nós temos que ser criaturas boas para com o nosso próximo. E a lei maior nos pede para que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, aí nós já estamos encontrando um apoio para poder entender se podemos sim reprimir o próximo ou não. E a palavra indulgência vem de encontro a uma necessidade nossa também de sermos altruístas para com o outro, de aceitarmos o nosso próximo com mulher, com empatia. Mas será que
essa indiferença que às vezes nós nos comportamos, será que estamos sendo precisos? Será que é isso que nós gostaríamos que fizessem conosco? E aí começa esse jogo de empurra-empurra, porque a nossa consciência entra em choque com a nossa moral. E, às vezes, aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós, nós não fazemos para o outro, porque nós temos um certo receio de pegarmos muito pesado, melindrarmos a pessoa. Então nós optamos às vezes em fazer vistas grossas, fazemos valer aquela trave que está nos nossos olhos. Será que nós seremos julgados por esse comportamento? Quando nós tivemos essas informações sobre o Evangelho e Livro dos Espíritos, já remontam 160 anos. De lá para cá já demos um grande passo, tudo já acelerou na nossa vida. Esse conhecimento nós já temos. Será que seria de grande valia nós ficarmos na superfície e indo administrando simplesmente as coisas e não nos envolvendo com o problema alheio? Será que quando nos surge a oportunidade de nós repreendermos alguém, será que isso não está sendo uma chance de nós exercermos a caridade com justiça e com amor? Porque se é aquilo que eu gostaria que fosse feito, é dessa forma que eu vou ter que agir. Ele poderá se melindrar? Poderá. Mas essa pergunta fez com que eu pensasse numa outra situação, também muito conhecida aqui no nosso meio, que está na questão 932. Por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Então, quer dizer, por que o mal predomina? E aí, os espíritos superiores, eles são objetivos. Pela fraqueza dos bons. E aí a gente começa a aceitar melhor essa realidade que nós devemos assumir, de nos posicionarmos perante o nosso próximo verdadeiramente como nós gostaríamos que nos fosse feito, porque nós estamos querendo mudanças, principalmente as comportamentais, no meio da sociedade em que vivemos, no nosso meio familiar, no nosso ambiente de trabalho, com as nossas famílias, os nossos entes queridos, familiares, na casa espírita, no meio espírita. Será que nós devemos fazer observações criteriosas quando nós percebemos que algo, além de estar causando um prejuízo ao autor, também está comprometendo a felicidade de outros? Devemos ficar quietos? Não deveremos julgá-lo? Essa é a questão. Mas por que a gente às vezes não o faz? Porque nós tememos, né? Melindrar alguém. É complicado isso, né? Aí começa a virar a cara. Então nós temos medo de falar. E assim nós não estaremos agindo como gostaríamos que nos fosse feito. E essa seria a atitude correta? Vamos ver o que nos fala a questão 938. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá, então, remorso e vergonha. Bem, acho que conquistamos bases aqui para podermos melhor avaliar as 3 perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos superiores. E vamos então para o nosso livro abençoado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo,
E ele começa perguntando a São Luís, aos espíritos, e que essa pergunta, às vezes ela pode ser meio mal interpretada. Eu vou explicar o porquê. A pergunta diz o seguinte: ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E os espíritos começam a responder assim: certamente que não. Se nós não tomarmos cuidado nessa leitura, a gente vai perceber que a espiritualidade está negando essa possibilidade. Mas a pergunta tem um não se segue que ninguém, parará, ele fala, certamente que não, não é dessa forma não. Pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos. Então, quer dizer, nós temos que fazer valer, através da nossa moral conquistada, essa nossa avaliação do outro. E ele continua dizendo, e sobretudo, dos que estão sob a vossa tutela, quer dizer, aqueles que estão mais próximos da gente. Imaginemos, nós nos envolvemos aí, em uma fechada no trânsito, por exemplo. Aí a gente para tirar satisfação, desce do carro, de todo nervoso, o outro também desce. Só que é um armário de 2 por 2. Como a gente vai conversar com ele? Vai pedir 1000 desculpas antes de falar qualquer coisa. Porque nós vamos temer alguma atitude contrária. Ele pode ser até uma pessoa altruísta, mas só o porte dele já fez com que a gente pegasse leve. Agora, o que acontece? Quanto mais afinidade nós temos, o tom de voz muda, as palavras mudam, são concisas, quer dizer, com poucas palavras a gente define o que quer dizer. E, às vezes, esse milindrar do nosso próximo, de acordo com o grau de relacionamento, ele pode se estender por mais ou menos. É o que eu falo. O remorso que eu sentia quando minha mãe fazia isso comigo, a raiva, por exemplo, aliás, não durava horas. Porque daqui a pouco ela já estava entre tapas e beijos com ela novamente e tal, e assim ia. Mas foi isso que me colocou no eixo, para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então, minha gratidão a ela é enorme. E nós também teremos que ser gratos àqueles que estão com um melhor entendimento em certas situações do que a gente, que nos chamem a atenção. Se não for cabível, tudo bem, agradeça e sigamos em frente, senão você está superior a ele. Mas, se você não tem como discernir, nem digerir aquela situação no momento, vamos mastigar um pouquinho mais, vamos aceitar aqueles argumentos e verificarmos se a pessoa não tem razão. Não se milindrar onde já se viu quem ele pensa que é, quem ela pensa que é, falando assim comigo, né? Isso serve para todas as situações. Quando Jesus foi bater um papinho com Pilatos, ele mudou seu ponto de vista. Ele falou, não, vamos voltar tudo, nada disso de cristianismo, acaba com tudo, não precisa me matar, me crucificar, nada disso, continua espancando. Ele mudou o ponto de vista, ele tinha convicção. O outro que não aceitava, o problema de quem foi dele, ele aguentou as consequências. Peguemos os cristãos primitivos. Foi fácil a vida deles? Não eram levados às fogueiras, enterrados vivos, esquartejados, decapitados. Mas na hora do testemunho, que eles falaram, não, esquece, tudo isso é mentira. Eles continuavam batendo o pé, porque a verdade tinha que prevalecer. E da mesma forma, se nós tivermos essa convicção, passando pelas 3 peneiras de Sócrates lá, né? Que o que nós estamos propondo é a mais pura realidade, a mais pura verdade. Temos a responsabilidade de assumir aquilo que nós estamos propondo. E ainda nós poderemos até
levar em consideração a terceira peneira, que acabei esquecendo aqui, que fala exatamente sobre o ato da bondade, que é aquela caridade que nós estamos fazendo para que ele avance, assim como nós estamos avançando. E aí a gente percebe que muitas das vezes nós estamos agindo de uma forma neutra, estamos participando de um todo, mas não estamos dando a nossa contribuição valiosa por aquilo que nós já alcançamos. Seria mais ou menos assim: o professor chegar numa sala e falar assim: olha, vocês não sabem nada, eu não vou ficar perdendo tempo com vocês, não, virar as costas e ir embora. Ele está contratado para isso, para levar o seu conhecimento para o outro que ainda não conquistou. Então, nessa ciranda, a gente não pode esquecer que nós temos aqueles que precisam da nossa ajuda, da mesma forma que aqueles espíritos que se encontram acima de todos nós, também estão nos puxando, nos intuindo, usando, através dos pensamentos, a influenciação para que nós possamos acertar um pouquinho mais. Então não temos que temer situação nenhuma em termos de opinar, desde que nós tenhamos a convicção de que aquilo que estamos propondo ao nosso próximo é o melhor, é a verdade. Aí ele faz a segunda pergunta: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divulguemos? Quer dizer, eu vou ficar quietinho porque não vai trazer nenhum benefício aquilo que eu vou falar, e também não vou fazer estardalhaço, não vou levar ao conhecimento público, não. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda a parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo. Simplesmente falar: você não presta, você não sabe nada, para com isso. Nós estamos auxiliando de alguma forma? Estamos induzindo ele ao suicídio, não é? Porque não serve para nada. Essa responsabilidade é nossa também. Jogamos essas palavras e, pela sua situação, isso aí foi uma ferramenta, um instrumento para que ele tomasse uma decisão certeira, de acordo com aquilo que ele está envolvido. E a gente tem que ter esse jogo de cintura, essa sensibilidade. E se nós estivermos vibrando no bem, tenhamos a certeza que a espiritualidade amiga estará nos intuindo e nos inspirando para que as melhores palavras sejam verbalizadas naquele momento. Isso nós tenhamos essa convicção. E ainda ele continua: o erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e da satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário quando lançado um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamo-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Porque às vezes uma falta que o outro está cometendo, isso está dentro de nós ainda. E às vezes aquele erro, às vezes nós não observamos, mas você vai ver, você está fazendo a mesma coisinha. E com que cara que a gente vai colocar o dedo em riste? Falando: não faça isso, não faça como eu faço. É isso aí que a gente tem que fazer? Não, né? A gente tem que fazer, faça que vale a pena mudar, porque eu era assim, mudei, estou feliz da vida. Então é esse incentivo que nós vamos ter que levar. E ele continua: essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? Quer dizer, para eu chamar o outro a responsabilidades, eu tenho que estar vivenciando isso também. Senão não vai ter credibilidade.
Vou falar para alguém, não fuma com cigarro na mão, você vai acabar te matando, e eu estou fumando. Não bebe, que isso daí faz mal para você, e eu continuo bebendo. Que moral eu tenho para chamar essa atenção? Não mente, não critique, você entende? E eu faço tudo isso, então isso aí que a gente tem que pensar. E aí, ele vai para a terceira pergunta, o item 21, onde ele fala: há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Essa pergunta é capciosa. Será que sempre será útil nós descobrirmos esse mal alheio? A gente tem que sempre perceber, a resposta vai estar mostrando mais ou menos isso, qual vai ser a repercussão desse mal. Está fazendo só mal para ele? Vamos ver o que eles falam. Essa questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudiquem ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las, mas nós temos que pegar aquela criatura, aquele nosso irmão, chamá-lo no canto, sentar, gastar meia hora de conversa, uma hora de conversa, fazer vibrações, tomar passe à distância, convidar ele para vir na casa espírita, para fazer com que ele mude aquele seu comportamento. Precisa espalhar? Não. É só ele que ele está prejudicando. Essa vida desse jeito não vai dar certo para você, por isso, por isso, por isso. Você concorda? Concordo. Quer ajuda? Quero. Ótimo, vem. Não quero, eu adoro viver assim. Seja feliz. Precisamos da nossa parte? Precisamos de consciência tranquila? Mais ou menos. Porque quando a gente cruza com aquela criatura, a gente vai lembrar que nós não conseguimos obter êxito naquela empreitada. E ainda a gente vai ficar sempre, sabe, pensando, vibrando, poxa, que ele consiga superar esses seus momentos. Faz parte daquele que está exercitando o amor ao próximo. E essa é a maior ferramenta que Jesus nos deu para a nossa evolução. Se nós não tivermos o próximo, como nós vamos demonstrar o nosso amor? Se o nosso amor tem que estar diretamente relacionado com o próximo. Como que eu vou cumprir com o meu objetivo, que aqui na nossa casa, um grupo de pessoas distribuem o alimento a moradores de rua? E se não tiver mais moradores de rua, ótimo. Eles vão ter que arrumar outro emprego para praticar caridade. Mas tem. Então, quer dizer, essa insistência tem que continuar, tem que perseverar. E para finalizar, esse nosso irmão nos fala o seguinte: conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Quando eu li essa questão, eu me lembrei de certas situações que Jesus nos narra para todos nós, através do seu Evangelho, para que nós fiquemos atentos. É o capítulo 21 que fala sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Pela nossa cegueira espiritual, fica muito fácil nós nos tornarmos vítimas desses hipócritas. Porque eles sabem que eles estão fazendo a coisa errada? Sabem. Mas agem assim por interesse. Dentro da doutrina espírita tem? Tem. Outras religiões também tem? Também tem. Devem ser desmascarados? Sim. E lá no livro, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, vai ter o item lá, caracteres do verdadeiro profeta. E quando não se trata de um verdadeiro profeta, nós que conhecemos essa verdade, nós temos o dever
a obrigação, porque um estará comprometendo a fé de tantos outros. Nós não devemos alimentar os nossos fiéis, os adeptos da nossa doutrina, ao erro, por interesse. Por exemplo, querer ver uma casa cheia, por trazê-los buscando um milagre. Nós temos que trazê-los através de uma fé raciocinada, onde eles terão a convicção de que para eles serem alguém na vida, tudo vai depender exclusivamente deles. O que pode ser passado? Ideias. E os sábios, o que eles fazem? Eles passam as ideias. E essas ideias que faz com que as pessoas se modifiquem. Porque em qualquer outra situação, nós poderíamos estar agindo como pessoas comuns, que falam simplesmente sobre coisas. Mas não muda. A pessoa fica numa zona de conforto que ela acha que é aquilo mesmo. Está muito bem para ela desse jeito. E aí nós vamos passar por uma outra situação onde as pessoas medíocres falam de pessoas. Aí é só fofoca, é coisa que não vai acrescentar nada. O que nós temos que ser? Pessoas com consciência da verdade, para fazer com que os outros se sensibilizem da necessidade de mudar. Nós vamos observar o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui não tem outra coisa senão esses argumentos. Aí vem aquele comprometimento, porque eu estou captando tudo isso. Essas verdades, elas estão me provocando para eu mudar. E é isso que eu vou ter que, essa ideia que eu vou ter que vender. Só que cada um vai ter que pagar o preço de vir estudar. Porque isso não vai se adquirir de uma hora para outra. Isso vai levar um pouco de tempo. Vamos ter que comer horas do nosso tempo, jantar muitos livros, trocar muitas informações, aprender na convivência com os outros, relatar as nossas experiências negativas, que pode ser as mesmas do outro, e nessa troca de ideias a gente vai encontrar as respostas que necessitamos para virar a mesa. Então, o convite fica feito para que nós não nos acanhemos de acordo com o nosso potencial de saber. Eu tenho certeza que isso aí está certo, vai ser útil para o meu próximo. Faz o que a gente faz com o filho, a gente quer o melhor para ele. E isso aí vai se estender para a nossa sociedade, para o nosso ambiente de trabalho. E não conviver com o erro para tirar proveito. Senão nós estaremos sendo fiéis àquele comportamento. E não é isso que nós temos que passar. Não tem outra forma de explicar isso daqui a não ser lendo e comentando essas questões. São curtas, objetivas, mas expressam a verdade. E eu tive o cuidado de buscar as bases no Livro dos Espíritos, que vem exatamente trazer o respaldo que precisa o Evangelho através do aspecto filosófico. Certo? E assim a gente fica em paz com a consciência. Certo? Então, vamos vivenciar esse mandamento maior. O que eu queria para mim é o que eu vou fazer pelo meu próximo. Se ele não gostar, nossa consciência está tranquila. Lá na frente, como disse aqui a questão 836, se não me falha a memória, fala exatamente isso, que ele vai reconhecer essa ingratidão que ele manifestou no momento em que nós fizemos o comentário. Ele vai entrar em remorso, em arrependimento. E se nós não fizermos a mesma coisa, do lado de lá nós seremos cobrados por eles e vamos ficar com a cara no chão. Poxa, se você tivesse me falado isso naquela oportunidade, eu teria mudado. Eu pensei que eu estava fazendo a coisa certa e você ficou quietinho. E a nossa consciência vai para onde nessa hora?
Perfeito? Então agradeço pela oportunidade e vamos, aproveitando do progresso que nós estamos contemplando, e eu também me reportei, mais uns minutinhos só, quando eu vim para Bertioga. Você andava aqui, era um paraíso, não tinha trânsito, tinha um farol que vivia desligado, continua sendo só um semáforo, mas agora está funcionando, tinha até radarzinho agora, para pegar as pessoas que passam a mais de 40, que viram do lado contrário, enfim. E o que aumentou de sinalização de trânsito nesse ínterim? As faixas de pedestre. Não respeita, para você ver. O amarelinho está lá te caneteando. Então, você percebe que hoje nós temos, quando saímos na rua, uma responsabilidade muito grande para com o nosso próximo. Se está de bicicleta, se ele está a pé, a preferencial é dele, olha o semáforo, olha o radarzinho, não estaciona aqui que tem a câmera filmando, se a zona azul tem que pagar. Quantas informações vieram nesse meio tempo, de quando eu cheguei aqui. E isso é para fazer o quê? Preservar a felicidade do outro e a nossa também. Então, se nós estamos respeitando essas leis, nós estamos felizes, porque nós estamos comprometendo a felicidade do outro. E a doutrina espírita nos cobra exatamente essa mesma coisa. Que nós observemos a felicidade do outro e percebamos o que podemos ir além para ser ainda mais feliz, porque eu estou mais feliz do que ela, por exemplo. Então, todos esses mecanismos que a gente encontra no dia a dia se adaptam à nossa realidade espiritual. E é isso que nós temos que buscar compreender. Que a paz do Mestre envolva os nossos corações, que a partir de agora possamos